Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, nos últimos dias eu tenho visto uma choradeira desenfreada assim dos flavianistas, né? Ou seja, esses adeptos da teoria flaviana. E eu consigo perceber que eles se colocaram numa situação de vitimismo, ou seja, eles são as vítimas de uma conspiração cristã que ultrapassa todos os limites, inclusive da decência, porque eles se sentem ofendidos, né, por serem chamados de mentirosos, ou de estarem equivocados, ou de não terem evidências, não terem as provas daquilo que eles levantam, e de viver de paralelismo. É exatamente isso que acontece. Eles vivem de paralelismo. Eles, assim como o Joseph Atwill, que eles são discípulos do Atwill, embora que alguns reneguem seu criador, alguns deles renegam o Joseph Atwill. Não, a minha pesquisa é totalmente diferente. Quando você vai ver, é a mesma coisa. São os paralelismos e a mesma ideia de que Jesus tenha sido criado pelos romanos como uma máquina de guerra para aplacar a ira dos romanos, ou seja, como uma propaganda, e blá, 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 blá. E aí aí pega Suetônio, Lactâncio, Plínio, o que tiver pelo meio aí, o Talmud babilônico, e tentam fazer uma releitura. Como eu já disse, são pseudos revisionistas, porque o revisionismo ele é natural dentro da história, né? E é necessário que algumas coisas sejam corretas, ou seja, a história e as ciências, como eu já disse em outra oportunidade, não estão fechadas, elas não bateram o martelo. Quem bate o martelo aqui são os flavianistas. Eu já bati o martelo está batido. Então, ou seja, eles batem martelo, fecham a questão, mas não apresentam evidência nem prova nenhuma. Não apresentam um documento e nem apresentam um elemento arqueológico que possa corroborar as ideias que eles têm. Mas agora estão reclamam. Eu estava assistindo ali aliás, eu li, né? Depois fui assistir o vídeo que o Paulo, eu acho que ele é geólogo também, né? Acho que é Tecton, sério, que ele se coloca lá, não lembro direito agora, me faltou. O cara bem bacana, inclusive, para se assistir ou ouvi-lo falar, né? E estavam reclamando que o cara tinha dito coisas sobre eles, ou seja, a carapuça serve tanto que quando você está falando de um outro assunto que não tem nada a ver com eles usam a carapuça, colocam a carapuça e ela serve direitinho. Então eles ficam se defendendo e reclamando o tempo todo, que as pessoas dizem que eles não têm curso superior, que não têm inteligência, que são burros. Eu particularmente nunca ouvi ninguém dizendo assim, dessa forma. Pode ser que tenha, né? As pessoas são as pessoas. Pode ser que tenha alguém que tenha dito isso diretamente, ou que tenha dito que o fato da pessoa não ter curso superior, que ele não possa pesquisar em uma área específica. É lógico que você vai pesquisar como amador, mas mesmo que você se coloque como amador, você precisa de metodologia. É o que a gente tem falado aqui, vocês precisam de metodologia, vocês querem fazer as coisas da forma que vocês interpretam, da forma que vocês entendem, da forma que vocês querem. E vocês não vão lograr êxito dessa forma. Eu preciso ter metodologia. Na história tem que ter metodologia. Sem metodologia, sem teoria da história, vocês não vão avançar. Por quê? Porque sabem que se ocupar nessas matérias, vocês vão ter que desistir dessa sandice. Existe alguma possibilidade deles estarem certos? Qualquer possibilidade existe. É como a física quântica, é a ciência das possibilidades. Então as possibilidades elas podem existir. Então, ou seja, mas até o momento não há nenhuma evidência, nenhum documento, nenhuma peça arqueológica que possa corroborar a ideia de vocês. Portanto, é uma ideia marginal, é uma hipótese marginal, ou seja, que está à margem
da ciência. Né? Não chega, como eu falei, vocês não são nem revisionistas, são pseudos revisionistas. Por quê? Porque sabem que não tem esses elementos, mas insistem, são teimosos e virulentos ainda. Né? Então, ou seja, é complicado lidar com esse tipo de coisa. Então, o que eu diria para vocês é que parem de mimimi, vão ficar chorando até quando? Né? Então parem de mimimi e busquem, apresentem todas as possibilidades que vocês tiverem que apresentar essa hipótese de vocês. Eu já disse e repito, ela passa por documentação e passa pelo menos por artigos que vocês se recusam a fazer. Por que vocês se recusam? Porque sabem que vai ser uma enxovalhada de negativas e dentre outras coisas. Ou seja, vocês têm certeza disso. Por quê? Porque vocês preferem a retórica da internet. Querem ficar brincando na internet. E eu repito o que eu tinha dito no outro vídeo. E eu estou terminando um texto. E o que está no texto é exatamente isso, além de outras coisas. Que para mim, especificamente para mim, isso está me parecendo um caça-níquel, uma forma de ganhar dinheiro com Pix, com venda de livros, artigos, materiais, curso, seja lá o que for. Então não me parece sério. Ou seja, mesmo a gente aqui na internet, o rapaz até tinha dito lá nos comentários que ele acha interessante que a gente faça essas críticas, porque essas críticas fazem com que eles trabalhem com mais afinco, coisa parecida. Eu não acho. Eu tô tendo as minhas dúvidas com relação a isso. Porque vocês recebem críticas, não são críticas infundadas. São críticas relativas a documentações que vocês não apresentam, são críticas relativas a evidências que vocês não apresentam nada, vocês escrevem livros por aí, os livros de vocês não são acadêmicos, não tem referência, e quando tem referência lá, é a coisa mais absurda do mundo, né? Ou seja, são coisas que corroboram a ideia, vocês não apresentam referências históricas, né? E não apresentam nenhum tipo de historiografia, ou seja, de livros ou artigos, qualquer coisa que tenha a ver com o assunto, vocês não apresentam de forma documental. Vocês não levantam nenhum elemento. Agora, como eu disse, há alguma possibilidade de um dia vocês estarem certos? Tudo é possível. Tudo é possível. Vai que daqui a alguns anos a gente descobre documentos e a gente tem que reescrever a história. Como eu falei, de 30% a 35% da história vai ter que ser reescrito caso vocês estejam corretos, certos, que vocês tragam elementos, que vocês consigam isso. Eu não sei como vocês conseguiriam, porque dentre a documentação que nós temos desses centenas de anos aí, não tem nada que se assemelhe com a ideia de vocês. Entendeu? Nada que se assemelhe com a ideia de vocês. Então, pode ser possível. É possível? A possibilidade existe. A gente não pode bater martelo para nada. Essa coisa de bater martelo, normalmente é para quem não entende nada de academia, né? E nem se esforça para entender. Porque está com a mente está nublada, está turvada. Então, ou seja, vocês estão como aqueles grupos de pessoas que seguem políticos e que só olham para frente, são intolerantes, não olham para os lados, não aceitam que possam estar errados, não aceitam de forma alguma que possam estar errados. E se vocês estiverem errados, vocês já pararam para pensar? Vocês fazem essa reflexão como a gente faz? E se estiver tudo que vocês estão fazendo aí, quer dizer, a gente sabe a priori aqui que tudo que vocês estão fazendo são uma grande bobeira. E que vocês, em princípio, para mim, eu já repeti isso, me parece mais uma questão de caça-níquel do que qualquer outra coisa. Eu tenho essa impressão que não é algo para ser levado a sério, que vocês não querem ser levados a sério. Vocês querem ficar igual o Edson Romualdo, com o Jesus, o Israel dele, que não é
no próprio Israel, o Israel dele é lá na África, e que Jesus também não é o Jesus de Israel lá da África. Então, assim, essas loucuras, assim. Então, basicamente é isso. Vocês não estão interessados em coisa séria. Vocês querem ficar nessa retórica, fazendo vídeo, produzindo vídeos e mais vídeos, vivendo de paralelismos, né, pegando coisas que se assemelham. Ou seja, se você for pegar todos os dilúvios do mundo inteiro, começando com o dilúvio do Oriente Médio ali, que é a Ásia também, né, mas ali dos israelitas, com dos babilônicos, com dos índios ou dos indígenas americanos ou mesoamericanos, com o pessoal da Polinésia, com o dilúvio da Índia, que é bem semelhante com o dilúvio com arca e tudo, para colocar os animais e tudo. Então, ou seja, tem uma semelhança muito grande aí, e esses povos que não estavam conversando entre si, mas como é que eles conseguiram chegar à mesma ideia? Né? Como é que eles conseguiram chegar à mesma ideia? Alguém voou uma espaçonave, como diria o pessoal da teoria do extraterrestre lá, esqueci lá. Esqueci o nome agora. Mas vocês sabem qual é, o que passa muito no History lá, né? Então, supondo que um extraterrestre tenha ido visitar todos esses povos aí, então aí nós temos um ser extraterreno que visitou todos os povos e informou todos eles sobre o dilúvio. Então, ou seja, o dilúvio é uma coisa global, porque... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Caco Rocha. Então, eu tenho visto aí, nos últimos dias, uma choradeira danada dos flavianos ou dos flavianistas, né? Aqueles adeptos de uma teoria flaviana, com relação a se eles estão dizendo a verdade, se estão mentindo, se tem provas ou se não tem, se tem evidências ou não. E acaba que eles estão vamos dizer assim, se colocando, não que eles estejam, mas eles estão se colocando numa situação de vitimismo. Eles são vítimas de alguma coisa, quando na verdade eles suscitaram essa ideia, levantaram essa ideia com base no Atwill. O Atwill, logicamente, o Joseph Atwill, ele já tinha no século XVII, no século XVIII e no século XIX, esta ideia já havia sido suscitada também por algumas pessoas, né? Logicamente que essas pessoas também não tinham as evidências, como também não tem as evidências do pessoal agora, né? Que vivem de paralelismo. Putz, vou ter que voltar.